Na aula de hoje, daremos continuidade ao tema objeto da aula passada, artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio. E, ainda na aula de hoje, terminando o estudo desse crime de homicídio, passaremos a estudar o crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Bem, verificando aqui meus apontamentos, percebo que nós vimos na aula passada que, qualificando o homicídio doloso, encontramos circunstâncias de natureza objetiva e de natureza subjetiva. As circunstâncias de natureza subjetiva estão relacionadas com o motivo do crime, conforme estudamos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º, e também com a finalidade da prática do crime, como veremos ao estudarmos na aula de hoje o inciso 5º. As circunstâncias objetivas estão ligadas aos meios empregados na prática do crime, como vimos ao abordar o inciso 3º do parágrafo 2º, na aula passada, e ainda ao modo ou recursos empregados na prática do crime, como veremos a seguir, portanto, na aula de hoje. Quanto ao modo de execução, circunstância de natureza objetiva, o homicídio é qualificado se. Vamos ver aqui o inciso 4. Se cometido a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Há novamente aqui o emprego de interpretação analógica pelo legislador. Modo é a forma de empregar os meios escolhidos. Emboscada é a famosa tocaia, a espreita. O agente fica escondido, esperando a passagem da vítima. Traição. Só existe quando há confiança entre a vítima e o agente. O agente se vale dessa confiança para possibilitar uma aproximação e, portanto, a morte, da vítima. Exemplo, matar a mulher, ou o homem durante o ato sexual. Dissimulação. Dissimulação é o uso de um recurso qualquer para enganar a vítima, dissimulando a sua real intenção, facilitando, com isto, a prática do homicídio. O agente camufla sua intenção para alcançar a vítima desprevenida. A dissimulação, ela pode ser moral ou material. A moral consiste na busca da confiança da vítima através das falsas provas de amizade ou então demonstração de admiração, interesse por esta, possibilitando o quê? Uma aproximação, ou então levá-la para algum local onde pretende praticar o crime. Dissimulação material. Consiste no emprego de disfarce ou método análogo para possibilitar a aproximação da vítima. Vamos lá. Qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Exemplo, matar alguém que está dormindo em coma alcoólico, atirar pelas costas, entre outras situações. A surpresa. A surpresa não é meio, mas é um modo. Se for insidiosa, e inesperada para a vítima. De acordo com a jurisprudência, o fato da vítima estar desarmada por si só não qualifica o homicídio. Também, de acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a surpresa é necessária como elemento essencial da qualificadora. Assim, a mera superioridade em armas ou em forças não qualifica
o homicídio. Qualificadora pela finalidade, circunstância de natureza subjetiva. Se o homicídio é cometido em que situação? Vamos verificar agora o inciso 5º. Se ele é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Temos aqui, neste inciso, a presença da conexão. Conexão é a existência de um liame, um elo de ligação de um crime com outro crime. Então vamos lá. Homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime, primeira hipótese aqui do inciso 5º. O agente, primeiramente, pratica o homicídio para poder praticar o outro crime que pretende realizar. Exemplo: matar um segurança para poder sequestrar o empresário. Matar o marido para poder estuprar a esposa, entre outras situações. Nas hipóteses do homicídio qualificado por conexão, além de responder por homicídio qualificado, o agente responderá também pelo outro crime cometido, em concurso de crimes, concurso material. Essa regra, entretanto, não será aplicada quando houver previsão específica de um crime autônomo para tal situação. Exemplo: matar para conseguir roubar, né? É o nosso conhecido latrocínio. Portanto, não se trata aí de concurso de infrações, homicídio e roubo. Não, por quê? Porque há uma previsão expressa, que é o artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Dentro dessa hipótese, vamos ver a seguinte situação. E se o agente não consegue realizar o segundo crime que pretendia? Ou seja, ele praticou um primeiro crime com a intenção de praticar um segundo, mas ele não consegue praticar esse segundo crime. Ele vai responder somente pelo crime de homicídio, salvo se o segundo crime chegar a ser tentado, caso em que responde pelo homicídio e pela segunda infração, porém na modalidade tentada, combinadas em concurso material. Vamos ver a segunda hipótese do inciso 5º. Homicídio praticado para garantir a impunidade de outro crime. Há aqui um crime anterior praticado pelo agente ou por terceira pessoa. Esse crime é conhecido, mas o autor deste crime não. Então, mata-se para garantir a impunidade desse crime anterior. Matar a única testemunha de um crime. Vamos então à terceira hipótese prevista neste inciso 5º. Homicídio praticado para garantir a ocultação de outro crime. Nessa hipótese, há também um crime praticado anteriormente pelo agente ou por terceiro, mas esse crime anterior não é conhecido. Portanto, a intenção do homicida aqui é a de não deixar que se descubra a prática do crime anterior. Quarta e última hipótese deste inciso 5º. Homicídio praticado para assegurar a vantagem de outro crime. Exemplo: o do assaltante que mata seus companheiros, né, de grupo para ficar sozinho com o dinheiro. Se um indivíduo matar para conseguir impunidade de uma contravenção penal, não incidirá essa qualificadora, podendo caracterizar o homicídio qualificado por motivo torpe, por exemplo. Por quê? Porque o inciso 5º, visto aqui, só menciona outro crime.
Portanto, se for outra contravenção, não incidirá essa qualificadora. Isso é importante os senhores prestarem atenção. Algumas observações ainda quanto ao crime de homicídio. A premeditação. A premeditação não qualifica o homicídio, por ausência de previsão legal a esse respeito. Parricídio, o que vem a ser parricídio? É matar o próprio pai ou mãe. Né? É uma agravante genérica, prevista no artigo 61, inciso 2º, letra E. Vamos ver a seguinte situação, muito importante. Prestem bem atenção e depois confiram, né, acerca das posições na apostila. Existe homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Ou seja, o homicídio pode ser privilegiado, qualificado? É bom que se consigne que há duas posições a respeito desse tema, embora uma delas seja francamente dominante. Vamos ver. A primeira posição diz não. Não é possível, né, a existência de um homicídio qualificado privilegiado, considerando a disposição topográfica da norma penal. Né? O parágrafo 1º vem antes do parágrafo 2º e, seguindo a interpretação sistemática, né, do nosso Código Penal, as disposições do parágrafo antecedente não se aplicam ao parágrafo seguinte. Esta é a posição adotada pelo professor Magalhães Noronha. Contudo, atualmente, esta posição é minoritária. Vamos ver, então, a segunda posição. A segunda posição diz que sim, é possível que um homicídio seja, ao mesmo tempo, privilegiado e qualificado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. E aqui há unanimidade, ou seja, o privilégio é sempre subjetivo e é incompatível com as qualificadoras de natureza subjetiva, motivo e fim. Nesse sentido, já se posicionaram o STF e o STJ. O entendimento, portanto, é no sentido da coexistência apenas em relação às qualificadoras de natureza objetiva, porque não há incompatibilidade entre elas. Qualificadoras objetivas, como vimos, são aquelas referentes aos meios e modos de execução do crime. Exemplo típico: praticar eutanásia, mas matar o enfermo com fogo. O pai que vem a matar o estuprador da filha e, para tanto, utiliza-se da emboscada. Passemos agora para a quarta e última das classificações do homicídio doloso, que é o denominado homicídio circunstanciado, e que há previsão no parágrafo 4º do artigo 121, em sua parte final, né? Que, na verdade, prevê causa de aumento de pena específica para a hipótese de homicídio doloso. Vejamos, então, o parágrafo 4º na sua parte final. Vejamos aqui. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A introdução de vítima menor de 14 anos foi feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a referência, né, ao maior de 60 anos foi introduzida pelo Estatuto do Idoso. Isso é muito importante observar, que a ordem costuma fazer perguntas dessa natureza quanto às modificações legislativas no texto do Código Penal. Bem, esta regra
vale para o homicídio doloso simples, qualificado ou privilegiado. O aumento se aplica tanto para o homicídio consumado ou na sua modalidade tentada. Observação que é feita, que deve ser feita aqui ainda, é acerca do artigo 61, inciso 2º, letra H do Código Penal, que prevê agravante genérica quando o crime for cometido contra criança ou idoso, né? Não pode aqui ser aplicada, porque não pode ser aplicada concomitantemente com esta previsão de causa de aumento de pena prevista aqui na segunda parte do parágrafo 4º, pois seria a mesma coisa que aplicar o aumento de pena 2 vezes para o mesmo fato. Se a vítima ela é alvejada enquanto menor de 14 anos, mas só morre depois, o aumento previsto aqui no parágrafo 4º é aplicado, pois o que vale é o momento da ação, conforme o que dispõe o artigo 4º do Código Penal. Bom, vejo aqui que esgotamos o estudo do homicídio doloso. Então vamos passar agora para o estudo do homicídio culposo, finalizando o artigo 121 do Código Penal. Vejamos então o parágrafo 3º do artigo 121. Se o homicídio é culposo, vejam aqui a pena, detenção de 1 a 3 anos. Somente para enfatizar, observação que já fiz a aula passada, o homicídio culposo é julgado pelo juiz singular. Bom, a conduta típica aqui continua sendo matar alguém, como previsto no caput do artigo 121. Contudo, o elemento subjetivo agora é a culpa. No crime culposo, a pessoa não quer e nem assume o risco do resultado. Tem tipo aberto e depende de um juízo de valor do juiz. Do crime culposo, cuida o artigo 18, inciso 2º do Código Penal. E penso que é de todo oportuno rememorarmos aqui alguns conceitos. Na conduta culposa, há uma ação voluntária, dirigida a uma finalidade lícita, mas, pela quebra do dever de cuidado a todos exigido, sobrevém um resultado ilícito, não querido, cujo risco nem sequer foi assumido pelo agente. A quebra do dever de cuidado vem manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades da culpa. O resultado ilícito produzido, não desejado pelo agente, era previsível. Dessa forma, matar alguém por imprudência, negligência ou imperícia caracteriza o crime de homicídio culposo. Vamos ver então. Imprudência. Imprudência é ação perigosa, um comportamento insensato, precipitado, né? Brincar com revólver carregado e dispará-lo. Negligência é uma omissão de uma cautela que se fazia necessária no caso concreto. Exemplo, falta de manutenção de freios de um carro, deixar arma ao alcance de uma criança, né? Enquanto na negligência o agente deixa de fazer algo que a cautela impõe, na imprudência ele pratica ato que a cautela indica que não deveria ter realizado. A imprudência é positiva e a negligência é negativa. Imperícia. Imperícia é a falta de aptidão técnica, teórica ou prática para a realização de uma certa tarefa e só pode ser imputada a quem esteja no exercício de arte, ofício ou profissão.
A imperícia também é conhecida como culpa técnica. Exemplo, a inabilidade ou insuficiência profissional, o erro grosseiro do médico ou do engenheiro. Na imperícia, o agente mostra-se inabilitado, de fato, para o exercício de determinada arte ou profissão, embora tenha habilitação legal para o exercício dessa arte ou profissão. Concorrência de culpas. Ocorre concorrência de culpas quando duas ou mais pessoas agem com imprudência, dando origem à morte da vítima. Respondem todas por homicídio culposo. Exemplo típico é aquele dos trabalhadores em uma construção que, imprudentes, se dispõem a, juntos, jogarem do alto de um edifício, sacos de cimento, que, caindo na rua, acabam por atingir um transeunte, matando-o. No direito penal, não há compensação de culpas, ou seja, o fato da vítima também ter agido com culpa não anula, não afasta a responsabilidade do agente. Vejamos então agora o artigo 121, parágrafo 4º, agora a primeira parte dele, que nos traz 4 causas em que pode ocorrer um aumento de pena na hipótese de homicídio culposo. Tá? Aumento de pena de 1/3. Bom, primeira hipótese. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de arte, profissão ou ofício. Normalmente, está ligada a uma negligência e não se confunde com a imperícia. Difere-se da imperícia esta situação, porque na imperícia, o agente não tem aptidão para o desempenho da arte, profissão ou ofício. Enquanto que aqui, nesta hipótese do parágrafo 4º, existe esta aptidão, mas o agente, por desídia, desleixo, não observa uma regra qualquer e dá causa à morte de alguém. Exemplo, médico cirurgião que não esteriliza instrumentos cirúrgicos, dando causa a uma infecção que vem a resultar na morte da vítima. Vejamos então a segunda hipótese prevista no parágrafo 4º, quando o agente foge para evitar prisão em flagrante. Terceira hipótese, quando o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Nesse caso, o aumento não é aplicado quando a vítima está, de forma evidente, morta. Se a vítima for socorrida de imediato por terceiro, também não se aplica o aumento de pena desta hipótese. Se o socorro se tornar inviabilizado pelas circunstâncias, também não será aplicado o aumento. Exemplo, ameaça de agressão física, se a pessoa permanece no local. Aquele que age com culpa e não socorre, incide no parágrafo 4º do artigo 121. Mas aquele que, sem culpa no caso concreto, não socorre, pratica o crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Vejamos então a quarta e última hipótese do parágrafo 4º. Se o agente não procura diminuir as consequências do seu ato, como no caso de o agente socorrer a vítima, mas negar-se a prestar-lhe auxílio na transferência de um hospital para outro. Bem, estudando aqui o homicídio culposo, faz-se necessária a lembrança de que
O homicídio culposo na direção de veículo automotor vem tratado atualmente no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, especificamente no artigo 302, né, com a regulamentação própria, sendo aplicado o Código Penal, né, somente para as demais hipóteses de homicídio culposo, ou seja, que não ocorram na direção de veículo automotor. Assim, para ilustrar, vejamos a seguinte situação. Vamos verificar. Aquele que se dispõe de forma imprudente a empurrar seu carro, que no entanto se encontra desligado, e com essa atitude vem a atropelar e matar, responderá por homicídio culposo na figura prevista no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, e não na figura do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Pois, para a incidência do Código de Trânsito, o agente deve estar conduzindo o veículo quando do fato. Artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Perdão judicial. O perdão judicial somente é aplicado em hipóteses expressamente previstas em lei. E o homicídio culposo é um dos casos em que a lei autoriza a concessão do perdão judicial. É aplicável quando as circunstâncias do fato atingirem o próprio agente de forma tão grave que a imposição da pena se torna desnecessária. A consequência da aplicação do perdão judicial é que, aplicado o perdão judicial, o juiz deixa de aplicar a pena. Quanto à natureza jurídica do perdão judicial, é causa extintiva da punibilidade. E vejam, o perdão judicial só pode ser concedido através de sentença. A natureza desta sentença, no passado, gerou grandes divergências, mas, atualmente, existe a súmula 18 do STJ, que diz que a sentença que concede o perdão judicial é sentença declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. O perdão judicial não precisa ser aceito para que gere efeitos. Ação penal. Tanto no homicídio culposo como no homicídio doloso, não havendo qualquer menção ao tipo de ação penal, esta é pública incondicionada. Vamos fazer primeiramente a leitura do artigo 123 do Código Penal. E lembrem-se da importância do conhecimento do texto de lei para a primeira fase do exame da ordem. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Semelhança com o homicídio. Trata-se de um crime de homicídio. Porém, aqui os sujeitos do crime, ou seja, agente e vítima, são especiais, bem como as circunstâncias e condições em que os fatos ocorrem são também especiais. E, em razão disso, a pena é mais branda do que a prevista para o crime de homicídio. A pena aqui é de detenção de 2 a 6 anos. Alguns autores chegam a afirmar que o verdadeiro homicídio privilegiado é o infanticídio, embora, para este, tenha preferido o legislador construir um tipo autônomo. Sujeito ativo do crime de infanticídio: a mãe. A mãe sob a influência do estado puerperal. O estado puerperal é uma anomalia do puerpério. Então, vejamos. O que vem a ser o puerpério? O puerpério
é um fenômeno natural que se manifesta em toda a mulher que dá à luz. É denominado puerpério o período que medeia entre o descolamento e a expulsão da placenta até a volta do organismo feminino às condições pré-gravídicas, em média de 6 a 8 dias. Entretanto, já se decidiu no sentido de ampliar esse período até um mês. Isso é o caso concreto que vai determinar esse período. No puerpério, entretanto, em face das dores, apreensões, temores, exaustão, angústia, entre outros fatores, podem ocorrer perturbações de ordem psicológica na mulher, dando ensejo ao estado puerperal. Sendo o estado puerperal uma anomalia, nem toda mulher que dá à luz passa pelo estado puerperal. É bom que fique claro que não se trata de perturbação psíquica, sequer de psicoses, porque se o estado puerperal assumir essa proporção de patologia, deve ser aplicado o caput, ou o parágrafo do artigo 26 do Código Penal, que cuidam da inimputabilidade e da semi-imputabilidade. Deve ter uma relação de causalidade, deve estar presente uma relação de causalidade entre o estado puerperal e a conduta. Então, para que se caracterize o crime de infanticídio, é necessária a prova de que a mãe matou o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Necessária essa relação de causalidade entre o estado puerperal da agente e a conduta de matar. Na ausência de relação de causalidade, o crime será o homicídio. Portanto, necessária a prova do estado puerperal, já que este não se manifesta em toda a mulher, tá? Em toda a mulher. Há entendimentos de que o estado puerperal deve ser presumido em prol da mulher que deu à luz e acabou cometendo um desatino. Sujeito passivo. Sujeito passivo é o nascente ou o neonato, que é aquele que acabou de nascer. A lei usa as expressões durante o parto ou logo após, o que vale dizer que o fato deve ocorrer entre o início do parto e logo após o fim do parto. Início e fim do parto é o período que medeia entre a dilatação, onde ocorrem as dores características, descola-se a placenta, a dilatação completa do colo do útero, expulsão do nascente e da placenta, quando então se tem por terminado o parto. A lei diz logo após, não fazendo, portanto, uma limitação temporal. Deve-se ter o cuidado para não restringir ou ampliar em demasia esse período. O ideal é que a análise seja feita em cada caso concreto, a fim de abranger o variável período do choque puerperal. Para a caracterização desse crime, é necessário também a prova de vida extrauterina, que pode ser realizada através de diversos exames, entre eles o de cessação de circulação fetoplacentária, o de substituição da respiração placentária pela respiração pulmonar e o de substituição da nutrição por via
placentária pela nutrição da via gastrointestinal. Tá? Então, seriam os exames de circulação, respiração pulmonar e de nutrição através da via gastrointestinal. Provado que o nascente já se encontrava morto, crime impossível, pela absoluta impropriedade do objeto material. O infanticídio é um crime doloso, se a morte advém, eventualmente, de culpa, nós teremos homicídio culposo, não infanticídio, que é previsto só na modalidade dolosa. O infanticídio é um crime material e, portanto, admite a tentativa. A polêmica maior que envolve esse crime é a questão acerca da participação de um terceiro para a prática do delito. Esse terceiro responderia pelo crime de homicídio ou pelo crime de infanticídio. Aqueles que entendem que o terceiro colaborador responde pelo crime de infanticídio afirmam que, não obstante o estado puerperal ser uma circunstância pessoal, né, é também elementar do tipo e, dessa forma, com base no que dispõe o artigo 30 do Código Penal, as condições e as circunstâncias de caráter pessoal se comunicam, desde que elementares do crime, e assim se comunicam a todos que de alguma forma tenham concorrido para o delito. Nesse sentido, encontramos os ensinamentos de Damásio, evangelista de Jesus, Magalhães Noronha, Celso Delmanto, Guilherme Nutti, Paulo José da Costa Júnior, Fernando Capês. Em sentido contrário, entretanto, aos que defendem que o infanticídio é muito mais do que um crime próprio, ou seja, é um crime personalíssimo, considerando que há um privilégio concedido à mãe em face da influência do estado puerperal, que é personalíssimo, o que não estaria abrangido pela descrição do artigo 30 do Código Penal, de modo que o terceiro colaborador responderia por homicídio e não por infanticídio. Né? Dentre os autores que defendem esta posição, temos Álvaro Mairinque da Costa. Nesse sentido, já se posicionou Nelson Hungria. Contudo, na quinta edição de sua famosa obra Comentários ao Código Penal, consignou sua mudança de posição, afirmando que os terceiros que concorram para o infanticídio responderão por infanticídio e não por homicídio. Bem, considerando que o legislador penal brasileiro adotou a teoria monista e em face do que dispõem expressamente os artigos 29 e 30 do Código Penal, o terceiro colaborador deve responder pelo crime de infanticídio. E essa é a posição francamente dominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Bem, finalmente, a agravante genérica de crime praticado contra descendente, prevista no artigo 61, inciso 2º, letra E. Não é aplicável no infanticídio, pois já consta do próprio tipo do infanticídio. Então, não poderia ser considerada duas vezes. Bem, verificando aqui meus apontamentos, acredito ter esgotado, então, com os senhores, o assunto referente aos crimes de homicídio e infanticídio.